Sou canoeiro de quilha e proa, eu sou gaúcho, sou de Canoas. Sou canoeiro de quilha e proa, eu sou gaúcho, sou de Canoas. Estamos chegando na garupa desse chasque amigo e te peço permisso paisano para apear no teu rancho. Este é o programa Minha Querência, a querência para bons momentos. Estamos aqui na loja Sabores da Terra, Conjunto Comercial Canoas, sob a gerência do nosso amigo Salles da Rosa. Eu sou José Luiz Bilk, meu colega de bancada Cauê Nascimento. E estamos recebendo a visita macanuda do professor Dari José Cine. Bom dia, Cauê. Bom dia, Dari. Bom dia. Para começar o nosso trabalho de hoje, eu gostaria de perguntar para o Dari, já que ele tem um vasto trabalho de pesquisa sobre cultura, não só canoense, como uma visão ampla e geral do Rio Grande do Sul. Dari, fala um pouquinho do teu trabalho para nós. Meu trabalho de pesquisa? Isso. Eu sempre gostei de pesquisa da área de história, sou formado em história, né, pela Unicinos. Acho que tudo começou, na verdade, lá pela universidade. Né. Precisa sempre fazer algum trabalho por lá, né, e eu percebi que Canoas tinha poucos pesquisadores, exceção do grande João Palma da Silva, né, um dos maiores pesquisadores da nossa história de Canoas. Né. E eu comecei também a ler alguma coisa sobre Canoas, e os livros do João Palma da Silva também. Né. Depois fui convidado a trabalhar no Arquivo Histórico do Museu, criado lá por 1993. Né. E ali eu comecei então a me aprofundar um pouco mais, conhecer mais a história de Canoas, procurar material sobre a história de Canoas. Né. E assim fui gostando da pesquisa, do contexto, né. Conhecendo pessoas, principalmente moradores antigos de Canoas, que nos contavam como era Canoas no passado. E eu mesmo vim para Canoas em 1958, quando Canoas era uma pequena cidadezinha, praticamente uma vila quase, né? Poucos anos atrás, criada como município, né? Então Canoas era uma pequena cidade, né? Bem provinciana, dependia muito de Porto Alegre. Né? No caso do dormitório de Porto Alegre? Tem esse título, né? Tinha esse título, hoje não é mais. Era o dormitório de Porto Alegre, porque a maioria dos trabalhadores que moravam em Canoas trabalhavam em Porto Alegre, né? Então vim dormir aqui em Canoas. E assim fui gostando cada vez mais, né? Aprofundando mais sobre a pesquisa da história de Canoas, né? E continuo até hoje. Né? O trabalho, eu acho que tem muita coisa a ser pesquisada, muito documento, muito material, né, ainda que está perdido por aí, ou no próprio arquivo histórico. Né? Então é trabalho para os futuros pesquisadores, historiadores de Canoas, né, que possam de repente se envolver com isso. Eu sei que tem muita gente boa aí, é possível, né, que surjam de repente novos pesquisadores. E o material que existe, eu sei que é bastante coisa. Certo, mas agora eu vou fazer um contrassenso com a história aqui. Tá. Vários pesquisadores canoenses hoje, vindos da academia, acadêmicos, acham que João Palma da Silva não serve muito de referência para as pesquisas. Mas como nós somos pesquisadores, trabalhamos com essa ideia de pesquisar a cultura de Canoas, a ideia de Canoas, né, a cidade de Canoas, nos referenciamos muito para o João Palma da Silva.
pelo empirismo que ele usou na época, mas sempre referenciando outras pessoas, sempre cruzando informações com 3, 4 moradores. Para ti, na tua visão, como é que tu vê o trabalho feito por João Paulo da Silva? O João Paulo da Silva é uma referência, né? Acho que ninguém pode estudar a história de Canoas sem passar pelo que João Paulo da Silva escreveu. Ele foi o pioneiro, né, da pesquisa, né? Fez um primeiro levantamento, um grande levantamento, na verdade. Diz ele que demorou cerca de 10 anos pesquisando a história de Canoas. Quando ele chegou aqui, juntamente com a base aérea, João Paulo da Silva é natural de Santa Maria, né? Naquela época não havia nada sobre Canoas, ninguém sabia muita coisa, né? Então ele começou a entrevistar vários moradores por aí, né? Pessoas mais antigas, procurar documentação bibliográfica, né? Entrevista com moradores, e assim foi montando um material, um vasto material, né? Até que surgiu a pequena história de Canoas, que ele publicou, né? E chamou a atenção que as informações, elas batem uma com a outra, né? Tu vê a autenticidade das palavras que ele colocou naquelas pesquisas, porque no cruzamento de informações com outras pessoas, né? Depoimentos, elas vão batendo, os fatos acontecendo, os lugares acontecendo. Sim, é claro, é verdade que o João Paulo da Silva, muita coisa ficou para trás, por ele não ter encontrado documentos, certos documentos, né? Muita coisa se levanta ainda hoje, se descobre ainda hoje, né? Mas eu acho que o João Paulo da Silva é fonte importante, né? Daria, a respeito da importância do João Paulo da Silva, né? Ele nos cita uma passagem que poucos conhecem, que foi o episódio de uma escaramuça farroupilha que ocorreu aqui em Canoas. Bem provavelmente hoje nós referenciamos e temos, né, como ocorrido no bairro Rio Branco, junto à área onde hoje está a rua Nicolau Seibel, a Cofercan, né, a empresa Cofercan, que foi o fato da perseguição ao coronel Vicente, né, coronel Vicente Ferrer, seu filho Diogo da Silva Freire, que levou o Cabo Rocha a perseguir e inclusive matar o coronel Vicente e carregar a orelha decepada do mesmo até São Leopoldo. Nos fala um pouquinho a respeito disso, se tu tens também conhecimento dessa escaramuça farroupilha, né? E a importância que teve o fato citado por João Paulo da Silva. Essa história eu andei também pesquisando e consta inclusive no meu blog, né? O João Paulo da Silva, de fato, escreveu no seu livro, né, As Origens de Canoas, esse fato, né, que aconteceu em terras de Canoas. Eu acredito que ele deve ter copiado do livro do Assis Brasil, do Joaquim de Assis Brasil, que foi o primeiro a escrever, na verdade, uma obra sobre uma história sobre a Revolução Farroupilha. Esse livro foi publicado em 1882 e ele pesquisou bastante então sobre a Revolução Farroupilha e relatou esse episódio, né, que resultou na morte do coronel Vicente. A ordem não era para matar o coronel, a ordem era para levar ele vivo, né, para prender ele vivo. Tá? Só que por algum motivo o pelotão destacado a prender o coronel, acabaram matando, né? E ele, seu filho Diogo, né, e mais um escravo. E o escravo foi o que proporcionou a pista do local onde se encontrava o coronel, que estava escondido no mato, né, que hoje depois levou o nome de Capão do Diogo, né? O escravo, no momento que saiu da fazenda para levar comida para o coronel e o seu filho, que estavam refugiados, né? Foram seguidos pela patrulha. Foram seguidos pelo pelotão e acabaram matando o coronel. Certamente ele não quis se entregar, né? Certamente ele não quis se entregar.
E aí é que aconteceu o assassinato, na verdade, né? Não era o que os farroupilhas queriam ele vivo. Então é mais um fato importante da nossa história, né? História mais antiga de Canoas, na verdade, né? Canoas, e que poucos sabem. Canoas ainda, na verdade, não existia, é apenas um fato que aconteceu no território que hoje pertence a Canoas. Né? Outro fato bem interessante, dentro dessa pesquisa de Canoas, que nunca foi estabelecida a colocação da Carta de Sesmaria, né? Que o senhor Francisco Pinto Bandeira recebeu. Ela não existe. Mas sabe que foi achada? O pesquisador Paulo Puns, de Canoas, ele achou via Bahia. Será? Via Bahia. Importante fato. Importante, e o Paulo Puns, ele pesquisou e buscou o Paulo Puns, vocês conhecem ele que faz cidadania italiana, né? Ele pesquisou Canoas, ele teve um trabalho de pesquisa bem mais minucioso que a própria prefeitura de Canoas. Então ele pegou o município de Canoas, ele colocou no mapa atual todas as rotas, tudo aquilo que aconteceu na época do descobrimento da vinda dos cruzadores para Canoas, buscando isso aí. Ele achou as rotas, achou aonde foi a primeira passagem, o passo do Gravataí, vindo por onde. Então ele foi a fundo e descobriu que as cartas de Sesmarias de Canoas veio via Bahia. E ele buscou o documento, ele pesquisou o documento, ele já parece que tem em mãos esse documento. Aquilo que eu falei no início, tem muita coisa a ser pesquisada na história de Canoas, principalmente fatos mais antigos, né? mais do início da nossa história, aí, né? Quando ainda nem Canoas existia, na verdade, né? Mas no território, na fazenda do Gravataí, né? Fazenda do Francisco Pinto Bandeira. Então a própria história dos Pinto Bandeira, muita coisa a ser pesquisada. E um fato que me chama a atenção sobre Canoas, que João Palma acrescentou no livro, que muitos estados do interior do estado, tipo Uruguaiana, Santa Maria, eles colocam o início da ideia da cidade como o começo de tudo, né? A Santa Maria se conhece como cidade desde o acampamento. O do acampamento, ele virou, ela tomou conta e desde aquela data ela se considera cidade. 1750. Eu acho que Canoas, por duas questões. Uma questão de histórica, para o próprio município de Canoas, valorização da história canoense, né? E outra, para poder ter uma contestação de tempo perante, que João Palma da Silva falou, que antes de for colocado o Forte Maria José, seu livro, Canoas existia como curral de gado. Já tinha referência. Sim. Então Canoas é mais antiga que a primeira vez do estado. Né? Na verdade, esse território, na verdade, começou lá com os Pinto Bandeira, Francisco Pinto Bandeira, era um lagunista, né? 1732, por aí, nessa época aí. Ele chegando por aqui, ele viu que o território era interessante, havia dois rios, né, que é o Gravataí e o Sinos. Essa região era entre rios, uma região bastante interessante, e requereu a carta de Sesmaria, né? Que agora tocaram me dizer que foi encontrada. Eu não sabia, o que eu sabia é que não existia essa carta. Sim, mas ela foi encontrada com muita pesquisa, sim. É importante, né? Muita ida. O próprio João Palma da Silva cita lá que essa carta nunca foi encontrada e achava que ela não existia. Né? E outra coisa, aí eu vejo sempre as cidades, no caso da própria Prefeitura de Canoas, sempre comemorar os 75 anos de emancipação política. Só que nós temos a data da fundação da rede ferroviária. Está no brasão de Canoas. Essa é uma data que ela fica em segundo plano. 14 de abril de 1874. Essa procura toda da ocupação da terra canoense também fica em segundo plano. E sempre Canoas procura dizer que ela é uma cidade moderna, que a partir... E sempre eu acho que fica para trás essa história. É verdade. Renega as origens. Renega essas suas origens. Né? Eu sempre digo que o próprio movimento nacionalista de Canoas ele não se move para ver isso.
uma grande forma seria dos tradicionalistas reconhecer essas datas antigas para poder dar destaque maior é a partir da emancipação, né? 1939. Somente. Tá a partir dali, né, que se dá um destaque maior, mas tem muita história anterior, né, a ser resgatada ainda, né? Sim, e nós éramos curral de gado, nós tínhamos ali o passo do Curtume, que foi a primeira, no caso a primeira fazenda do Santos Ferreira, que era o passo do Curtume. A gente descobre depois, posteriormente, que essa mangueira natural que veio ser o Frigosul, ela já era utilizada lá naquela região para fazer o gado ser cercado. Então isso vem de anos a nossa história que nos nega, porque depois que explodiram o Languiru ali, acabou. De quilha e proa, eu sou gaúcho, sou de Canoas, sou canoeiro. De quilha e proa, eu sou gaúcho, sou de Canoas.